A contagem regressiva para o segundo turno das eleições já começou. E daqui a uma semana, em 30 de outubro, os brasileiros voltarão às urnas para decidir quem será o próximo presidente da República. E também o caso de 12 estados onde será decidido o governador. É hora de sabermos qual o cenário da política e o que mais importa para o agronegócio brasileiro a partir de agora. Vamos então receber para este bate-papo, para este debate, o Wagner Parente, ele que é CEO da consultoria BMJ. Wagner, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, um prazer estar aqui novamente. Para a gente também, obrigada pela presença. Recebemos também José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, que é coordenador de estudos de política agropecuária do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Seja muito bem-vindo, José Eustáquio. Obrigado, Kellen, e espero que a gente possa aí discutir e trazer alguns números para esse debate. Com certeza a gente conta com isso. Obrigada. Vamos começar então. Wagner, a primeira pergunta é para você. Eu gostaria de entender um pouco desse cenário pré-eleição. Nesta semana o dólar caiu e economistas alegaram que um dos motivos foi o resultado de pesquisas como o Datafolha e Brasmarket que revelaram o avanço do candidato Bolsonaro. Qual é o cenário hoje mais provável para a eleição presidencial e o que você tem acompanhado? A gente tem acompanhado um cenário bastante disputado. As últimas pesquisas mostram um empate dentro da margem de erro, né? A última Datafolha já mostra esse empate dentro da margem de erro para um ou para o outro. Então, a gente vê um avanço muito grande do candidato Bolsonaro no Sul e no Sudeste, né? Onde ele já tinha alguma vantagem, já foi demonstrado isso na primeira parte da eleição, e agora isso vem se consolidando, principalmente com os apoios que ele conquistou dentro do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, principalmente. O que a gente vê é uma mobilização muito grande de governadores, dos governadores e também dos deputados e senadores que já foram eleitos, se mobilizando e fazendo palanque para o candidato Bolsonaro. Porque essa era uma dúvida que a gente tinha. O quanto esses candidatos, depois de eleitos, o quanto eles de fato se mobilizariam para continuar pedindo voto para o candidato e fazendo palanque para isso. O que a gente viu é sim que continuam mobilizados, isso parece estar funcionando, cara. Interessante. Você ainda citou que há um cenário bastante disputado. Há um favorito nessa última semana, agora que antecede o momento do segundo turno? É difícil falar num cenário como esse de favoritismo. Agora, o que a gente pode trazer são tendências. O que as pesquisas trazem é, sim, uma estabilidade do candidato Lula e um crescimento do candidato Bolsonaro, com uma redução da sua restrição em segmentos bastante que se mostraram bastante resistência ao nome do presidente Bolsonaro, por exemplo, o eleitorado feminino. Então, essa diminuição da rejeição parece que agora começa a fazer um efeito maior, chegando a uma semana aqui das eleições. Isso pode fazer a diferença. E outro fator que também precisa ser levado em conta é a abstenção. Aqui, os 21% de abstenção que a gente teve no primeiro turno, é provável que seja maior nesse segundo turno. E a abstenção, a gente sabe, historicamente, ela se concentra, ou ela é maior, no eleitorado de menor poder aquisitivo, que é onde o candidato Lula vai um pouco melhor. Então, dessa forma, a gente vê que existe um movimento favorável ao presidente Bolsonaro e ao mesmo tempo, uma sangria que está ocorrendo na campanha do presidente Lula, que precisa ser estancada, e é isso que eles têm buscado no programa eleitoral deles de alguma forma também. Muito interessante, Wagner, os pontos iniciais que você traz. Antes de eu convidar o José Eustáquio para esse bate-papo conosco e aprofundar as questões que importam para o agro, tem algo que me chama muito a atenção, que é justamente sobre a política econômica do novo governo. Eu estive em pelo menos 3 diferentes cidades nesta semana: Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Itu, em São Paulo, e Campinas, São Paulo. Todos esses encontros eu estive com pessoas que fazem parte do setor do agronegócio e percebi ali uma tendência de adiar decisões em função da incerteza que a eleição traz. E um dos principais pontos é o que vai acontecer com a política econômica do novo governo. O Bolsonaro, a gente já tem uma
perspectiva mais transparente até a continuidade de Guedes. Quero saber se você entende que é esse o cenário. No caso de Lula, ele ainda não respondeu quem vai ser o novo ministro da Economia. O que você tem de informações nesse sentido para dividir com a nossa audiência, Wagner? O ministro Paulo Guedes tem sim intenção de ficar, é o que a gente escuta aqui em Brasília, que existe essa perspectiva. Agora, é também fato, Kellen, que o segundo e terceiro escalão do Ministério hoje, ele foi profundamente modificado. Muitas pessoas que vieram com o Paulo Guedes do mercado, eles saíram, durante o mandato, e isso provavelmente vai ser recomposto nesse segundo mandato, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito. Então, apesar da gente ter muita clareza de quem é o nome, né, da economia, a gente não tem tanta clareza de quem vai ser o segundo e terceiro escalão. A gente entende que vai ser pessoas com o mesmo perfil, pessoas pró-mercado, pessoas experimentadas no mercado. Por outro lado, sem dúvida, o lado do ex-presidente Lula, existe sim muita dúvida, né? A gente esperava que nesse cenário de segundo turno houvesse mais transparência do que vai ser, do que serão os nomes, do qual será a política econômica para comércio exterior, por exemplo, que você mencionava na abertura do programa. Nada disso, por enquanto, foi posto na mesa, o que coloca, lógico, essa dúvida no produtor rural e, enfim, em todo o setor produtivo brasileiro. Muito obrigada, Wagner. A gente continua com você. Eu quero chamar o José Eustáquio para essa conversa. José Eustáquio, você nos ajuda, então, por favor, a compreender esses impactos da política econômica de um novo governo no agro brasileiro. A gente acabou de ouvir que o Lula não citou eventuais ministros da economia para um eventual governo. Bolsonaro diz que tende a manter Paulo Guedes e a política econômica atual, que é uma política com menos intervenção do Estado na economia. Para você, a pergunta, como estudioso da política agrícola, o que mais importa para o agro nesse contexto? Eu acho, Kelly, que são dois modelos que estão em voga, né? Um modelo em que o Estado vai ser mais presente e um outro em que o Estado vai deixar as coisas andarem de forma mais livre, né? E nesse sentido, esse segundo modelo, o agricultor tem uma liberdade maior para definir os seus investimentos. Você comentou aí em relação a cenários de incertezas, o ambiente político traz essas questões de incerteza e a incerteza faz com que o agente produtor diminua os investimentos. Quando a gente fala em investimento, a gente está pensando em aumentar a produtividade. Então, esse cenário aí, né, neste mês e no próximo, é um cenário mais em que os produtores estão colocando o pé no freio, né, justamente porque existem dois cenários distintos. Um é muito favorável ao crescimento da produção e o outro é muito favorável à regulação da produção. Interessante essa palavra que você usou, porque ela me dá a oportunidade de fazer uma pergunta a você, que é sobre regulação. Você está dizendo que um dos cenários, que seria, só para a gente deixar mais transparente para a nossa audiência, do atual governo, seria de menor intervenção do Estado no mercado, e o outro cenário da esquerda seria de mais intervenção. Aí você usou a palavra regulação. Assim como eu mencionei há pouco das viagens dessa semana, as viagens que fiz nas últimas semanas também me trouxeram alguns elementos como: muitas vezes eu fui perguntada se há risco de haver uma taxação das exportações do agro brasileiro. Vamos lembrar a nossa audiência que no plano de governo do candidato Lula, em algum momento apareceu a palavra regulação do mercado agrícola. Depois esse termo foi retirado e hoje a proposta que consta no site do TSE não tem o termo regulação. Isso levou a uma grande preocupação. Será que haverá algum tipo de regulação, como taxação de exportações, se o governo de esquerda assumir o comando do país? Qual é a sua opinião, José Eustáquio? Eu acho o seguinte, Kellen, se a gente observar as experiências que a gente tem aqui próximo do Brasil, nós observamos que governos mais tendentes à esquerda tiveram, sim, decisões políticas intervencionistas. Foi o caso da Argentina. Então, algumas pessoas dizem fazer taxação na exportação de carne, fazer taxação na exportação de soja.
e eu acredito o seguinte, se você taxar o setor exportador, e principalmente aquele setor que move a economia, né, devo lembrar que o setor agropecuário, ele representa hoje 50% das exportações, 1/5 do emprego gerado no país, e praticamente é um setor que alavanca toda a economia, né? Então, alguns dizem que o setor ele paga pouco tributos, isso não é verdade, né? Se você é um setor central dentro de uma cadeia produtiva, você alavanca a produção para frente e para trás. Então, se você faz uma isenção tributária, por exemplo, com relação à Lei Candir, né, que ela não é específica do setor agropecuário, mas ela se refere a bens primários ou semi-industrializados que são exportados, né? Então, essa isenção é justamente entendendo que esse setor é um setor-chave e ele gera um efeito de alavancamento na economia, gerando empregos, gerando renda e gerando crescimento. Se a gente observar as regiões que mais cresceram nos últimos anos, né, foram regiões ligadas ao desenvolvimento do setor agropecuário. Então eu vejo o seguinte, com muito ceticismo, né, uma política mais intervencionista pode sim gerar um efeito contrário no desenvolvimento econômico brasileiro que a gente vem observando. Muito bem, então colocado aqui alguns dados, até vou repeti-los para a nossa audiência, dados do IPEA trazidos pelo José Eustáquio, 50% da exportação do Brasil vem do agro, 1/5 do emprego do país e o agronegócio sendo uma alavanca para a economia, ou seja, taxar as exportações do agro poderia gerar um efeito colateral que seria ruim não só para o setor agropecuário, mas na sua opinião traria efeitos também para a economia do Brasil que poderia crescer menos? É uma conclusão correta ou não? Esta é uma conclusão correta, não é? Então, se eu tenho 1/3 do PIB gerado por esse setor, se você tiver qualquer política que venha a minimizar o desenvolvimento e o crescimento econômico desse setor, você vai impactar outras áreas, né? Então, por exemplo, setor de compra de máquinas e equipamentos vai ser impactado, setor de compra de defensivos, medicamentos farmacêuticos, né, voltados para a veterinária, isso tudo vai ter um impacto muito grande. E isso gera um efeito de cadeamento muito grande na economia. O que nós observamos no caso argentino foi um grande retrocesso quando você tem uma política protecionista mais elevada dentro do setor. E aí, Kelly, se a gente observar a história brasileira, a gente percebe que o setor ele se desenvolveu justamente porque o governo foi menos intervencionista, né? Então, muitos economistas criticam o seguinte, né? Ao longo da história, houve um protecionismo muito grande na indústria e a indústria não alavancou. Alguns colegas economistas também separam, né, o setor agropecuário e o setor industrial, como sendo o setor industrial aquele setor que faz o desenvolvimento econômico na região ou no país. Quando a gente observa, e aí é uma análise minha, o setor agropecuário ele é umbilicalmente ligado a setores industriais e setor de serviço. Então, esse efeito de transbordamento, ele acontece, né? Então, a gente, nos estudos de economia, a gente fala na matriz de insumo-produto, né? O setor agropecuário é um setor muito importante e tem esse efeito irradiador de crescimento econômico na economia como um todo. Perfeito. Os números de emprego que a gente observa é que nos últimos 4, 5 anos, o setor vem aumentando a população ocupada, né? Então, há 4 anos atrás, a população ocupada estava em torno de 17 milhões de pessoas e hoje está aí em torno de 19, 20 milhões. A economia como um todo está gerando, né, um número que está sendo registrado, a economia está atingindo 100 milhões de pessoas empregadas. Ou seja, a economia vem em franca expansão e crescimento e o agro está centrado nesse crescimento econômico.
Muito bem, muito obrigada, José Eustáquio. Vou pedir para a nossa produção manter o José Eustáquio e o Wagner juntos aqui para a gente fazer essa segunda rodada do nosso painel, porque vocês já começaram com pontos fantásticos para a nossa audiência. O Wagner com uma análise macro do que a gente está vendo nessa perspectiva da reta final aqui para a eleição, e o José Eustáquio aprofundando com os elementos que mais importam para o agro brasileiro, destacando essa liberdade para decisão de investimentos e uma perspectiva de que é um setor que tem contribuído muito para a economia e que tende a continuar assim se tiver menos intervenções. Vamos avançar juntos? Wagner, a pergunta para você agora: qual deve ser a estratégia da campanha de Lula e de Bolsonaro nesta última semana? Há algum tema ou região do país que cada candidato vai focar mais, na sua opinião? Acho que trazendo aqui para a nossa realidade do agro, o Centro-Oeste é nítido que é praticamente todo Bolsonaro, e existe uma necessidade do presidente Lula buscar reduzir o impacto ali, do ex-presidente Lula. E aí é muito interessante ver os movimentos que são feitos, por exemplo, no sentido de trazer a ex-candidata Simone Tebet para buscar esse relacionamento no Mato Grosso do Sul, estado de onde ela também vem de uma família de produtores rurais, a necessidade de agregar nomes do agro, e que são bem recebidos perante o setor produtivo. E aí eu estou falando, por exemplo, do senador Carlos Fávero, estou falando do deputado Neri Geller, do grande empresário lá, o Carlos Ernesto Agostinho, o Tete, que é um dos maiores produtores de semente do Brasil. Enfim, tudo isso para trazer um pouco dessa credibilidade que está tão abalada. Eu acho que essa é uma estratégia que vem sendo trazida pela campanha do presidente Lula. Não sei o quanto dá tempo de remediar todo o impacto. Do lado do presidente Bolsonaro, eu acho que a necessidade de reduzir a rejeição continua muito grande, principalmente em relação às mulheres, reforçar a mensagem conservadora que deu certo no primeiro turno e que vem fazendo com que ele venha subindo nas pesquisas até aqui. Eu acho que uma semana é bastante tempo para a velocidade que as coisas estão acontecendo. Então, apesar de haver uma tendência de melhora dos números do presidente Bolsonaro, é uma campanha que continua completamente aberta, Kelly. Interessante. Eu vou aproveitar esse link aqui e trazer para a nossa audiência mais claramente o elemento que você colocou, que para alguns pode ser um elemento novo. Essa foi uma notícia que veio à tona nessa semana, de que Simone Tebet é uma das cotadas para assumir o Ministério da Agricultura em um eventual governo de Lula. Algumas fontes que consultei, Wagner, me disseram que no caso do Ministério da Agricultura sendo no governo Bolsonaro, o nome de Tereza Cristina ainda é o favorito. Mas eu lembro que ela, enquanto concorreu ao Senado, disse que não voltaria ao cargo de ministra da Agricultura e que tentaria fazer um bom trabalho no Senado. Para a gente aproveitar esses pontos que você trouxe, quais são os nomes que você tem para Ministério da Agricultura neste momento, caso Bolsonaro vença ou caso Lula vença? É Simone mesmo para Lula? Eu tenho a impressão que não, Kellen. Apesar de ser um nome que sem dúvida agrega credibilidade para o ex-presidente Lula, eu acredito que provavelmente o nome da agricultura de um governo Lula sairia do Mato Grosso. E aí a gente mencionou aquelas três pessoas, o Carlos Fávero, o Neri e o Carlos Ernesto Agostinho Tete. É provável que, se não sair dali o nome, é provável que eles tenham uma grande força para indicar alguém. E um nome que a gente não mencionou aqui, mas eu acho que corre por fora, é o da ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu também, da ex-senadora Cátia Abreu, que também vem falando bastante em relação a esse protecionismo da União Europeia, em relação a essa agenda ambiental que precisa estar casada com o agro. Enfim, é uma fala que se coaduna com que a campanha do ex-presidente Lula traz. No caso do Bolsonaro, aí eu sou bastante cético com a possibilidade da ministra Tereza voltar para o ministério. Como você disse, ela mesma já se manifestou no sentido de que prefere permanecer no Senado, inclusive com boas chances até para vir a ser presidente do Senado, já que o Senado ele ficou com uma cara muito pró-Bolsonaro agora. Então existe sim a possibilidade de fazer um nome para a presidência da mesa ali. E lógico, a gente não pode descartar, por exemplo, a permanência do ministro Marcos Monte, que além de ser uma pessoa que conhece muito os temas mais técnicos do agro,
também é extremamente bem relacionado politicamente. De qualquer forma, uma perspectiva que a gente tem em relação ao nome de Bolsonaro para a agricultura é sim uma escuta muito grande da Frente Parlamentar do Agronegócio, né, da FPA, que tem muita proximidade com o presidente e já foi bastante integrada ao governo, foi bastante ouvida o tempo todo, tanto que na primeira reunião da FPA depois da eleição foi exatamente com o ministro Marcos Montes, na semana passada, no dia 18, onde ele foi falar um pouquinho do PL de autocontrole. Enfim, para falar inicialmente dos nomes, eu acho que é por aí, mas eu acho que o Congresso também é muito importante. Se depois a gente tiver oportunidade, tem muita pauta do agro ali, que vai ser impactada por quem vem assumir o Ministério da Agricultura e também, logicamente, a Presidência da República. Excelente, Wagner. Muito boas colocações e que estão também em linha com algumas das pesquisas que fiz nessa semana ouvindo o setor agropecuário. Vou chamar para essa conversa o José Eustáquio. E, José Eustáquio, a gente gostaria de ouvir as suas colocações, pegando um gancho com o que o Wagner acabou de trazer, sobre a importância da figura de um ministro da Agricultura nesta nova era. Eu lembro como jornalista que num passado não muito distante, o Ministério da Agricultura ele ficava lá para o segundo escalão e no governo Bolsonaro eu tive a impressão de que ele subiu, veio para o primeiro escalão ao lado de economia, ao lado de outros importantes ministérios e aí a nossa audiência quer saber se um perfil que não for de um conhecedor do agro tomar conta dessa pauta, a gente pode ter algum efeito colateral nas políticas de crédito rural, de meio ambiente, de uso da terra que passam, né, por essa pauta e pasta tão estratégica que o Ministério da Agricultura. Qual é a sua visão sobre a importância desse cargo e sobre os temas que são mais estratégicos a partir dessa nova era, Zé Eustáquio? Kellen, eu tenho uma posição bem particular, porque eu participei da equipe de transição em 2018 e eu também fiz parte do Ministério da Agricultura, inclusive trabalhando com a ministra Tereza Cristina e assessorando diretamente o atual ministro Marcos Montes. O que eu percebi é o seguinte, né? Eu fiquei no Ministério até 1 ano e meio atrás, e o que eu percebi no Ministério da Agricultura existem bons engenheiros agrônomos, mas que conhecem pouco de economia. E quando a gente olha no Ministério da Economia, existem bons economistas que conhecem pouco de economia rural. Então eu acho o seguinte, quem quer que ocupe a pasta do Ministério da Agricultura no futuro, ele tem que ter um foco muito claro na consolidação de uma equipe econômica dentro do Ministério da Agricultura. Porque se não acontece o seguinte, às vezes o Ministério da Agricultura demanda recursos ao Ministério da Economia, o Ministério da Economia, por não saber avaliar as políticas e pelo fato da bancada ruralista ser muito forte, ele tende a aceitar a maioria dessas demandas e não necessariamente a incorporação de mais recursos nas políticas seria o melhor para a sociedade. Tá? Vou dar um exemplo. Na questão da política de seguro rural, muito se fala, tem que aumentar os recursos para a política de seguro. Mas, na prática, a gente tem poucas empresas, são poucos agricultores que utilizam disso para poucos cultivos. Será que essa política deve ser, de fato, custeada pela sociedade? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ter. O que acontece? Nós não temos capacidade de avaliação das principais políticas públicas. E se a gente não avalia, a gente não tem noção se a política está surtindo efeito ou não. Por exemplo, aqui no IPEA, nós fizemos um estudo, né, de avaliação de impacto do crédito rural. E nós chegamos à conclusão de que a política de crédito tem um efeito positivo. E o interessante, né, quando a gente observa em termos regionais, a política teve um efeito muito maior nas regiões Sul e Sudeste e muito menor em regiões como o Nordeste e o Norte do país. Lembrando, o Nordeste é a região que concentra, por exemplo, 60% da extrema pobreza. Então, nesse ponto,
preciso fazer uma reavaliação muito criteriosa para dotar o Ministério da Agricultura de capacidade de avaliação das políticas e, a partir daí, fazer as demandas de maior ou não recursos junto ao Ministério da Economia. Tá certo, gente. Olha, o tempo aqui com vocês voou. Eu vou pedir, então, para essa última rodada, colocar as considerações finais. O José Eustáquio acabou de falar sobre um elemento que é muito caro para a nossa audiência, que é crédito rural. Inclusive, algumas informações apontam, né, sobre o destino do recurso do Plano Safra, de onde sai esse recurso. A gente vai ter que voltar a conversar sobre tudo isso, mas eu quero passar para vocês 30 segundinhos ou 1 minuto de consideração final. E, Wagner, você pedia para trazer uns elementos sobre Congresso. Então fica aqui a oportunidade para sua consideração final, um alerta para a nossa audiência na Jovem Pan News. A palavra é sua. Obrigado, Kelly. O Congresso ganhou muita força nos últimos anos e a gente tem projetos que são muito importantes para o agro, estão sendo negociados, estão sendo discutidos agora. E aí eu estou falando do marco legal dos pesticidas, eu estou falando de regularização fundiária, autocontrole, bioinsumos. Tudo isso está sendo discutido dentro da Câmara e do Senado Federal. Evidentemente que quem assume a presidência da República dá o tom de como vai ser a tramitação desses assuntos dentro do Congresso, mas é muito importante que a nossa audiência que está aqui, o agricultor, ele preste atenção no que está acontecendo no Congresso e tente influir no que está acontecendo dentro do Congresso, porque vai afetar diretamente o dia a dia dele mais cedo ou mais tarde. É isso, cara. Muito obrigada, Wagner Parente, CEO da consultoria BMJ. Uma satisfação ouvi-lo. Volte sempre à Jovem Pan News e ao Hora H do Agro. Muito obrigado. Merece. José Eustáquio, o que mais importa para o agro? Sua consideração final nesses 30 segundinhos para a nossa audiência ficar super bem informada. Joia, eu acho o seguinte, é um setor extremamente importante. A questão da sustentabilidade, ela vai ser a tônica daqui para frente e eu acho que a gente tem que bater em 2 pontos. Primeiro, né, a gente fez um estudo aqui, nós mostramos o efeito poupa-floresta. De 1990 até hoje, nós economizamos 43% do território com o uso de tecnologias. Isso é algo em torno de 366 milhões de hectares. E o outro ponto é o seguinte, se a gente compara 1990 com o ano atual, em 1990, 1 tonelada de CO2 equivalente, a gente conseguia produzir 243 toneladas de alimento. E hoje, com a mesma tonelada de CO2 equivalente, a gente produz o triplo de alimentos. Então, eu acho que o Brasil é muito criticado na questão ambiental, mas nós também somos uma grande referência. E isso tem que ser o norte daqui para frente para valorizar a produção agropecuária brasileira. Que assim seja. José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, coordenador de estudos de política agropecuária do IPEA. Muito obrigada pela sua presença. Foi uma satisfação recebê-lo. Volte sempre. Satisfação foi minha, viu, Kelly? Obrigado. Obrigada a você. Até a próxima.